Ora viva, caros treinadores, vamos a mais um Coach. O Coach Football Chat conta com o apoio da Sapienta e das suas formações em futebol. Podem seguir todas as novidades formativas em sapienta.pt. Para este Coach está comigo, como sempre, o Filipe Costa. Olá a todos, sejam bem-vindos. E também o Décio Fialho. Hoje nos Açores, está um bocadinho longe, mas faz-se perto para dar a sua opinião sobre o tema. Exatamente, sejam muito bem-vindos a mais um Coach. Nem mais. Ora, hoje trazemos um tema que, apesar de discutido há já muito tempo, continua a fazer refletir muitos e bons treinadores. Isto é, futebol de rua. Paradigma morto? Eis a questão. Mais concretamente, queremos trazer para a discussão se a rua continua a formadora por excelência e se é de alguma forma possível replicar a rua no futebol tido como mais estruturado nas academias de formação em futebol. Ora, na minha opinião, o futebol de rua não existe per se. Ou seja, atrevo-me a referir que quando se alavanca o futebol de rua, está de alguma maneira a eleger um modelo formativo, um modus operandi próprio do ensino do jogo. Ora, na rua não há ensino. Na rua não há passagem de conteúdos, não há estruturação por níveis de aptidão motora ou até por níveis de criatividade. Na rua não existe descoberta auxiliada ou guiada. Não existe a possibilidade sequer de todos jogarem. Ou seja, não existe uma democratização do futebol porque não existe enquadramento do futebol para todos. O futebol na rua, ou em qualquer sítio ou local não formal, erigido espontaneamente por quem tem motivação para jogar o jogo de futebol, representa, isso sim, a possibilidade da liberdade. E creio ser por isto que se torna atrativo e apelativo no processo de ensino-aprendizagem. A possibilidade de arranjar constrangimentos ao sabor da arbitrariedade e do processo idiosincrático do dom da bola e ao do melhor jogador. Por exemplo, o não vale bujas, tão famoso, o não vale altas, o não vale guarda-redes, o querer jogar sempre bem e no limite, para que da próxima vez não se fique em último na escolha das equipas, etc. Ora, este é um mundo de possibilidades. Permite uma constante adaptação ao contexto de quem pratica. Permite, em ruas, digamos, com acabamentos menos conseguidos, a perspectiva de estar na iminência de perder a bola por algo alheio à competência técnica e, após apreendido o problema e a consequente resolução do mesmo, cria-se a adaptação, a necessidade de não voltar a acontecer, aguça o engenho. Em geral, existe uma necessidade de aproveitamento dos recursos que o contexto holístico da rua transporta. Não existe, a meu ver, de forma alguma, a necessidade da rua em si mesma. Bom, na minha opinião, a rua foi durante muito tempo a primeira e única escola de futebol de muitos dos jogadores que seguimos atualmente, permitindo um conjunto de estímulos e aprendizagens que lhes permitem por si a construção de um repertório motor muito mais completo. Neste tal futebol rua que estamos a falar, a imprevisibilidade estava sempre presente, de forma que era necessário um ajustamento constante ao contexto. Lá está, pegando um bocadinho também nos exemplos que o David já falou, nós podemos ter situações diferentes. Hoje a bola é mais pesada, ou desta vez há menos espaço para jogar. Hoje jogo na equipa dos melhores do bairro, hoje, etc. Hoje jogamos em Alcatrão, por isso não vou tentar evitar cair no chão. Ou seja, existe aqui um conjunto de alterações que fazem com que tenhamos, ou que tenha de ser adaptado a esse contexto. E isto verifica-se sem imposições exteriores, ou seja, nenhum treinador obriga a passar a bola, por exemplo, e com uma motivação intrínseca considerável, nem que seja para não voltar a ser o último a ser escolhido. Por várias razões, a crescente urbanização, a insegurança das ruas, o facto de ser mais engraçado ficar em casa a jogar PSP, o facto dos pais terem uma proteção exagerada, faz com que este cenário seja hoje menos frequente. Eu acho que podemos, neste formato do coach, hoje pensar um bocadinho qual é que será o papel que as academias e as escolas de futebol têm perante esta realidade. A mim parece-me que estas devem proporcionar momentos de aprendizagem completos, muitas vezes o mais aproximados possíveis a este contexto, nomeadamente em fases de iniciação da prática. Ou seja, temos de criar incertezas, contextos diferenciados para que as crianças possam descobrir as várias soluções que têm para os problemas que o próprio jogo lhes vai colocando. O que vejo são muitas vezes os próprios adultos, ou seja, os treinadores, que estragam, digamos assim, entre aspas, a aprendizagem das crianças. Ora colocando ou manipulando erradamente a dificuldade e a complexidade dos exercícios, ora intervindo em demasia, não permitindo a tal descoberta guiada que na rua acontece invariavelmente,
Portanto, na minha opinião, fica aqui o desafio para os nossos colegas treinadores de equipas de formação pensarem como é que no treino de hoje posso recriar um pouco da experiência rica que é um jogo de futebol de rua. Será que devo diminuir a forma de jogo? Será que devo colocar mais espaço para o jogo? Se retirar os coletes, o que é que acontecerá? Será que os jogadores vão ter uma percentagem de decisões erradas surpreendente? E se eu jogarem com uma bola mais pequena, o que é que acontecerá no próprio jogo? Enfim, o jogo é imprevisível e se queremos formar jogadores, e crianças e jogadores que melhor se adaptem ao contexto, temos de recriar essa mesma complexidade, permitindo que sejam descobertas as mais incríveis soluções. Creio que este foi um paradigma morto, mas que está ressuscitado dia para dia. É visível a preocupação dos treinadores com a falta deste tipo de futebol, um tipo de futebol em que se joga a bola, um tipo de futebol em que a criança adapta o jogo ao seu nível cognitivo e motor atual, que busca por si só a superação e a imprevisibilidade do próprio jogo. No fundo, torna-se autónoma, tem prazer em jogar a bola e assim evolui naturalmente. A ausência do futebol de rua faz com que as crianças, desde muito cedo, troquem o pelado, o cimento, a terra, a estrada com duas pedras por um sintético com coletes, sinalizadores coloridos e, por vezes, com um agente de autoridade com um apito na boca, imaginando que tem à sua frente jogadores profissionais em que tudo tem que ser levado ao extremo no que diz respeito ao rendimento esportivo. Se uma criança, aos 7, 8 anos, já trabalha como nas equipas profissionais, rapidamente irá ficar saturada e nesse momento abandona a modalidade ou simplesmente estagna na sua evolução. Independentemente da modalidade, a criança tem de se sentir livre para brincar, para chutar a bola, saltar, correr, rastejar, ou seja, fazer aquilo que lhe faz feliz. É com estes movimentos básicos que a criança desenvolve as suas competências e capacidades físico-motoras que mais tarde serão aprimoradas consoante a modalidade que praticar. Eu retenho aqui duas coisas interessantes que me pareceram e das quais vou discordar, as minhas desculpas ou não, ou se calhar ainda bem que eu faço, que é uma do Filipe, referindo que a descoberta guiada existe invariavelmente quando existe futebol de rua, e a do Décio, que diz aqui, referiu logo no início, que o paradigma está morto, mas que está a ressuscitar. Ora, a minha opinião, a descoberta guiada depende precisamente de ser guiada, ou seja, descobrir de forma guiada. Para ser guiada é preciso um auxílio de alguém externo. Haver pergunta e resposta, haver a necessidade que alguém intervenha no processo para que, dentro dele, possa guiar no melhor sentido para a alfabetização motora, para a resolução do problema e para conseguir eleger novos percursos nos caminhos que o aluno, ou neste caso o jogador, venha encontrando. Portanto, a descoberta guiada para existir necessita obrigatoriamente de alguém que a faça, que o guie. Caso contrário, ele guia-se autoguiado, já é outra coisa do que ser guiado por outro. Depois, e eu fico à espera do contraditório aqui do grande Filipe. E depois, aqui o Décio refere que o paradigma já foi morto e que está a ressuscitar dia para dia. Ora, minha opinião, o paradigma está morto e enterrado. Nunca mais vai existir futebol de rua da forma como se calhar eu ainda o cheguei a conhecer, e se calhar, eu quando digo nunca mais vai acontecer, nas urbes, nas grandes urbanizações e nos espaços em que realmente não é possível de todo que este paradigma volte a emergir. Claro que a história não tem um fim. Isto pode haver aqui o eterno retorno de Nietzsche, existe e é fácil de verificar dia para dia que ele acontece. Agora, não acredito que isto exista. Para mim está morto e enterrado, porque só o facto, reparem, aquela notícia que, enfim, até há bem pouco tempo publicámos no nosso Facebook para divulgar, de que o Ajax está a tentar promover o futebol de rua como uma ferramenta de auxílio da criatividade e da alfabetização motora dos seus jogadores. Não é futebol de rua. Isso não é a gênese do futebol de rua. É esta. É eu chegar do ponto de vista motivacional, do ponto de vista espontâneo, sair de casa, pedir à mãe, mãe, deixa-me ir embora, e se calhar até alguma resistência por parte dos pais, não filho, tens é que comer, ou tens que fazer isto, ou tens que fazer aquilo, e ele pedir para ir embora, e ela lá deixa, ele vai sozinho chamar os amigos, e esta motivação não tem que ver com o facto de eu ir já para uma academia. A academia coloca-me no contexto, e no contexto ali, olha, agora joga, podem fazer o que quiserem. Isto não é futebol de rua.
isto não eleva a criança ao aspecto motivacional de que eu quero ir jogar com os meus amigos para a rua. E eu quero fazer uma coisa porque a mim me apetece. Portanto, o paradigma não existe. Nunca mais se recupera. Existe a possibilidade, e é aqui que intervém, e aqui é a necessidade que os treinadores têm de se adaptarem, e é por isso que eu acredito piamente que não é a rua que forma, quem forma são os treinadores e os professores. A rua não forma nada, a rua está lá, e não tem que ser a rua, pode ser um sítio qualquer. A rua como metáfora para um local escolhido para jogar a bola onde havia espaço. Agora, não existe neste momento, e não existirá mais, o futebol de rua da forma como nós o interpretamos. Aquela necessidade que nós temos de não haver ninguém à nossa volta para nos dizer o que fazer, não existe ninguém à nossa volta para nos mandar ir para casa, para mandar parar o exercício ou só para quando nós queremos. Isso existe nas academias, e tentar replicar o futebol de rua, tentar replicar as necessidades que encontramos no jogador e é que o futebol de rua nos oferece, futebol de rua no sentido de que permita a liberdade criativa, sim é o verdadeiro desafio para o treinador. Trazer do melhor que há na rua, o melhor que há naquele contexto, para dentro das academias, porque aí se forma. Esse é o paradigma, esse é o que deve ser feito, a meu ver, a partir de agora e sempre. Bom, tantas coisas para dizer, mas vamos então tentar aqui focar-nos em algumas das coisas que foram apontadas. Portanto, primeiro, descoberta guiada. Aqui, na minha opinião, o sentido de descoberta será como encontrar, descobrir um novo caminho ou compreender o significado de algo. No sentido da aprendizagem, ligado obviamente, ou essa descoberta é regulada por um professor. Neste caso aqui, essa descoberta e aprendizagem é regulada ou é feita como resposta aos obstáculos que são encontrados. Ou seja, através de um problema eu tenho que arranjar uma solução para aquele problema. Não é guiada por um regulador como no processo típico de ensino e aprendizagem. No fundo aqui a descoberta é no sentido de encontrar uma solução para o problema que surge. Depois, em relação ao que falámos sobre, por exemplo, a medida que o Ajax tomou, entre outros clubes, para dar um pouco do tal futebol de rua. Aqui o que me parece que é o objetivo é criar uma simulação do futebol de rua. Obviamente não existe a tal vontade intrínseca da criança que sai de casa e vai convidar os amigos e depois aquele amigo não quer e ele convida o outro. Isso não existe. No fundo aqui não é replicar o futebol de rua, é simular. É tentar simular através de, num dado espaço, num dado momento, oferecer algumas das coisas que, tal como já concluímos todos, eram mais fáceis de encontrar numa outra época, numa outra altura. Acho que não podemos ser tão minuciosos ao nível da avaliação de tentarmos dizer que na rua, que o futebol de rua não existe, no sentido que na rua não é pela rua que se aprende. Ok, claro que não é pela rua que se aprende. Aqui quando falamos de futebol de rua, falamos de uma dada situação ou de um dado evento que acontecia com muita frequência, que nós vimos as crianças espontaneamente a sair para a rua em qualquer espaço e a jogar com latas e entre os bancos da calçada e etc. E esse fenómeno não acontece tanto. Não acontece tanto hoje como acontecia se calhar há 10 e 15 anos em que todas as ruas nós víamos isso. É nesse sentido que estamos a debater o que é que se perde com a menor frequência desse tal fenómeno, digamos assim, e como é que podemos, como profissionais e como treinadores de futebol, ter isso em conta no nosso trabalho. Agora, obviamente, não podemos pintar as escolas e as academias de futebol como uma má solução para isso. Bem pelo contrário. A aprendizagem tem que ser... tem que ter em conta essa tal liberdade de expressão, digamos assim, essas tais etapas de formação em que não podemos descurar ou castrar a criatividade dos jogadores, permitindo a tal aprendizagem através da descoberta guiada, ou seja, do treinador direcionar e regular essa aprendizagem para as soluções possíveis, com o jogador, em última instância, a criança, a ser ela ou ele a decidir e a aprender. No fundo o que eu queria apontar era a tal situação de que a medida que o Ajax tomou e outros clubes são no sentido de fazer uma simulação desse tal contexto. Obviamente não é replicar, não é igual, mas é uma simulação tentando adquirir algumas coisas boas que esse contexto proporcionava. Relativamente à descoberta guiada que o Filipe colocou, também acho que a criança aprende com o próprio erro. Quando erra de forma alguma, tenta ultrapassar esse erro arranjando estratégias para
para melhorar o seu nível futebolístico e, no fundo, ultrapassar esse erro. Aprende também por imitação, a ver os melhores jogadores a jogar e, no fundo, tenta melhorar sempre as suas capacidades futebolísticas para não ser, neste caso, no futebol de rua, o último a ser escolhido. Relativamente ao paradigma morto do futebol de rua, que está a ressuscitar dia para dia, o meu pensamento foi fruto da necessidade que os grandes clubes têm, por algum motivo. Se calhar veem os jogadores a chegar às suas academias de formação com algum déficit na sua qualidade ou capacidade do futebol, e aí tentar construir contextos semelhantes àqueles que em tempos atrás se praticavam na rua. Claro que obviamente será muito difícil replicar a 100% aquilo que era feito no futebol de rua, mas por algum motivo eles estão a tentar construir esses contextos. Sim, mas eu acho que isso diz mais do treinador do que propriamente da rua. E diz mais da nossa capacidade de nos adaptarmos a novas situações do que propriamente da rua. Reparem, aquilo até vem acompanhado, o artigo do futebol de rua do Ajax, até vem acompanhado com o que aparenta ser o local onde eles fazem esses exercícios e esses contextos de futebol de rua. Aquilo, não sei se deram conta, mas é um piso altamente regular, com marcas à volta, ou seja, até com umas tabelas à volta, para a bola se calhar nunca sair, para estar sempre a jogar. Isso é tudo menos futebol de rua. Aquilo que às vezes quando dizemos, mas a rua até era desnivelada e de vez em quando havia uns buracos. E faltava lá uma pedra da calçada. Exatamente. E a bola... Quer dizer, isso estamos a falar de bairros e de sítios que, enfim, ou aquilo degradou-se ao longo do tempo e ninguém foi lá fazer manutenção, ou então quando falamos de locais um bocadinho mais, enfim, tal como eu disse há pouco, um bocadinho mais... enfim, mais conseguidos, chamemos-lhe assim. Preparados, não é? Quer dizer, aquilo está tudo perfeito, a bola vai sempre no chão, quando se faz um passe não há nenhum desvio, não há ali necessidade de criação espontânea, porque o exercício decorre como decorre num sítio qualquer. Agora, a meu ver, e é aqui que eu quero chegar, o paradigma, e para responder diretamente, está morto e enterrado. Falta é o treinador português, e falamos de nós porque, enfim, estamos cá agora. Falta-nos a nós perceber o que o de bom tem a rua e transportar para o treino essa mesma necessidade e qualidade que transporta para o exercício e para a alfabetização motora do jogador. Isso sim é que é importante. Isso diz mais do treinador do que propriamente da rua. Nós sabemos que ao fazer um exercício é necessário obrigatoriamente colocar imprevisibilidade, colocar a necessidade de obrigá-los, chamemos-lhe mesmo assim, obrigá-los a desenvolver outros mecanismos para ultrapassar o mesmo obstáculo. Por exemplo, fazer uma finta em vez de uma condução simples, passar a bola por mais longe em vez de ser mais perto, enfim, arranjar uma panóplia de situações que lhes permitem então criar essa criatividade. Usar o argumento da rua. Reparem, isto é como pedir ao Michael Phelps para começar a nadar em lagos ou em rios, em riachos, antes de ir para a piscina. Isto é a mesma coisa que pedir ao Usain Bolt para ir primeiro correr para a areia ou para a praia ou para um sítio deserto ou para um sítio, um ermo, antes de ir para uma pista de atletismo. Quer dizer, então, se existem relevados, andamos anos e anos, Portugal andou até hoje a meter-se com qualidade, relevados, com infraestruturas, a formar treinadores, para agora dizerem que afinal isto é tudo deitar para o chão, para o lixo, que os pelados é que são bons e a rua é que interessa. Quer dizer, isto é um contrassenso. Mas onde é que encontras essa linha de raciocínio? Honestamente, das coisas que vou vendo, nunca vi ninguém a opor-se à ideia de que o futebol de rua não é uma necessidade. Ou seja, toda a gente acha que o futebol de rua é uma necessidade, mas não é a rua em si. É aquilo que ela transporta. Ora, ninguém tem que ir para a rua fazer isto. Literalmente, porque o Ajax o que faz é literalmente ir para a rua. Não, já vimos que não, porque até é aproximado, ou seja, até o espaço que eles têm é aproximado às condições que têm num treino normal, digamos assim. Portanto, em vez de estarmos aqui a debater porque é que não levamos as criancinhas para a rua, vamos tentar debater porque não trazemos a rua para as crianças. O que de bom tem a rua, ou o contexto, vamos trazê-los então para as academias e para os espaços que estão próprios e pensados para que isso aconteça, com profissionais treinados, com profissionais que estudaram ou que têm experiência muito elevada na matéria, e então vamos lá ver como é que eu consigo ter a adaptação e ter a qualidade suficiente para pensar que, que recursos vou retirar da rua para conseguir melhorar o rendimento do meu desportista, que é isso que interessa. Treinar é aumentar o rendimento, é isso que interessa. Olha, David, tem uma questão. Quando tu dizes criar exercícios com o máximo de imprevisibilidade, estou 100% de acordo, mas pensa assim,
Tu ao crias um exercício, deste o exemplo da finta. Chegas ali ao cone, àquele sinalizador, tens de fazer uma fita. A criança já a priori sabe que quando chegar ali vai ter um obstáculo, tem que ultrapassar. No futebol de rua isso não acontecia muitas vezes. Exatamente. Soltava-se uma pedra da calçada, ou aparecia um buraco no chão, ou aparecia um colega inesperado, e aí a criança tinha um segundo, milésimos de segundo para pensar e decidir. Tu ao criares um exercício com o máximo de imprevisibilidade, a criança já vai saber que ao chegar àquele ponto vai ter que fazer aquilo. E vai pensar... Eu acho que tens toda a razão. Mais uma vez. Eu acho que é possível nestas academias de futebol, por exemplo, fala-se o Ajax, o Barcelona, recriar estes contextos de rua, sem estes campos ou esses sintéticos com plano normal, e pode muito bem meter, pode ser terra, pode ser pedras ou obstáculos imprevisíveis, não sei, mas acho que é possível recriar. Nunca vai ser a 100%, mas tentar recriar ao máximo aquilo que foi muito tempo designado o futebol de rua. Tens toda a razão. Eu concordo contigo, mas mais uma vez, isso diz mais do treinador do que do local onde se joga. Então eu não posso criar um exercício onde a imprevisibilidade... Exatamente. Pronto. A imprevisibilidade mais do que propriamente o piso, não é? Desculpa lá estar a interromper, força, mas mais do que propriamente o piso, que é o que estamos aqui a debater tanto, poderá haver outras variáveis que são tão ou mais importantes, não é? E que muitas vezes acabam por não proporcionar a aprendizagem que seria possível no tal contexto de rua. Porque aqui quando falamos de rua, acho que não nos devemos centrar demasiado na questão do ser rua ao ar livre. Tem a ver com o que é que isso proporciona à aprendizagem da criança. E nesse sentido, há muitas das coisas que nós, treinadores, podemos manipular, isso sem dúvida. Exatamente, para aí é que eu quero chegar. Então, mais uma vez, andamos a construir tantos relevados, a pedir porque as crianças não têm condições, a construir academias, a formar treinadores, e agora deitamos tudo fora porque afinal isto na rua é que se está bem e na rua é que se aprende muito. E é isso a mim que me causa alguma estranheza, honestamente. Uma coisa que nós acho que já falámos em posts anteriores, que foi o facto de treinadores estarem constantemente a enviar feedbacks às crianças, nomeadamente de idades mais novas. E o que é que vocês acham sobre isso? Lá está, dosear o feedback. Se nós sabemos que na rua permitem ter uma panóplia de situações que não possibilita, ou que lhes possibilita ter respostas diferenciadas e que ninguém lhes está a ensinar que respostas são essas, então o treinador percebe quando é que, ou deveria perceber, ou deve tentar perceber quando é que pode intervir e quando não deve intervir. Quando deve ser explorado de forma autónoma pelo jogador e quando essa descoberta guiada, então, guiando-lhe o caminho, guiando-lhe a aprendizagem para que seja, quando aconteça outra vez ou quando acontecer situações similares, ele tenha essa ferramenta para ultrapassar um obstáculo. É aí que tem que... E lá está. Futebol é uma ciência. Pode ser estudado, pode ser interpretado, pode ser tido como uma ciência. Depois há a questão da arte, que é quase aquele conhecimento quase tácito que não conseguimos perceber de onde é que vem, e essa arte depois faz diferenciar os treinadores, como é óbvio. Sim, no fundo esta questão do feedback, quando falamos de treinadores que quase guiam a ação do jogador, o que temos de ter em conta aqui é o momento, ou seja, se agora é oportuno dar mais feedback, tipos de feedback, informação é que eu vou passar ao jogador, se agora é mais oportuno esperar para perceber qual é que é a ação dele sem que eu lhe dê pistas, digamos assim. Se agora eu quero é avaliar aquilo que ele já consegue fazer sem o meu auxílio, sem o meu feedback, ou seja, tudo tem a ver com o timing em que esse feedback é usado e que depois condiciona a frequência e o tipo de feedback que nós usamos. Pronto, mas se calhar sim, isso é uma das coisas que não está a ser feita neste momento. Nós já discutimos sobre isso, sobre treinos, jogos de petizes, benjamins, infantis, em que o treinador simplesmente pensa que a criança é um comando de PlayStation e toca no X para passar, no quadrado para rematar, no lado na seta esquerda para andar para a esquerda. Sim. E isso é tirar no fundo aquilo que foi em tempos o futebol de rua, que era a criança brincar, divertir-se livremente, sem alguém mandá-la. Exatamente. Ou intervir. Eu acho que fica aqui um excelente tema para um próximo coach. Também é verdade. Tens de fazer uma substituição. De qualquer maneira, eu já vi mais isso acontecer do que agora. Acho que está um bocadinho a desaparecer essa ideia porque começa-se a perceber que isso não leva a lado nenhum. E com o tempo... E aliás, nós falamos, antigamente o futebol era giro e agora está feio. Eu não acho isso. Hoje existem competências técnicas mais evoluídas, até da percepção do jogo, e que não precisam do futebol de rua para existirem. Nós temos gerações que estão a sair das tais academias,
e que são perfeitamente viáveis e que se recomendam-se e estão aí para dar frutos, e com certeza temos um futuro brilhante na seleção nacional do que os jogadores portugueses. Honestamente, esta é a minha opinião, dura e crua e fria, portanto não vejo... Sim, mas as gerações estão agora a sair das academias para o futebol profissional. Há 10 anos tinham 7 anos, portanto ainda jogavam um bocadinho na rua mais do que jogam hoje as crianças de 5 e 6 anos. Portanto, isto que nós estamos a falar agora, ok, não é um fenómeno de ontem para hoje, mas terá mais repercussões, calhar daqui a alguns anos, do que agora imediatamente. Mas acho que já fica aqui uma excelente discussão e alguns argumentos interessantes de qualquer uma das partes sobre o que é que o futebol de rua oferecia, o que é que será interessante tentar, não replicar, mas tentar simular num contexto de treino, e um bom treinador saberá o que reter daquilo que aqui foi dito, não é? Muito bem. Hoje trago uma curiosidade. O livro de alguém que admiro, o seu trabalho no desporto em geral e no futebol em particular, tenho para mim que é de elevada qualidade. Trata-se do livro Futebol, a competição começa na rua, do professor Francisco Oliveira Ramos, da editora Calçada das Letras. Uma leitura imprescindível para quem quer compreender a rua no futebol. Muito mais haveria com certeza a discutir, mas hoje ficamos por aqui. Relembramos que o Coach conta com o apoio da Sapienta e das suas ações de formação em futebol. Podem ficar a par de todas as novidades formativas em sapienta.pt. Um grande abraço a todos e até breve. Muito obrigado a todos por terem estado connosco e ficamos a aguardar as vossas sempre interessantes opiniões. Até breve. Espero que tenham gostado deste Coach e estamos cá para discutir e opinar sobre este tema. Até à próxima.